sinais da sua vida, mas se quando cada vez vem sempre. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sempre, Jesus. O caminho chama os crentes, a batalha já soou. Finalmente venceu, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, segurança ganhou. Vem sempre, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sempre, Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vem sempre, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sempre, Jesus. E porque entronizado as nações irá julgar todos grandes e pequenos, o juiz atentará. Os reinos triunfantes lá no céu irão tomar, vencer o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sempre, Jesus. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos que estão assistindo essa live, que estão por vir. Sejam muito bem-vindos. Vão chegando aí para mais uma live do estudo do Evangelho de Jesus Cristo, conhecendo Jesus segundo os Evangelhos. Isso é um estudo da Associação Cristã Pro Bem. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. Deus continue abençoando a sua vida. A Associação Cristã Pro Bem é o nosso ministério. E nós temos aqui o compromisso de ensinar a palavra, fazer o bem faz bem, entre tantos outros benefícios que nós apresentamos para você que é um associado, para você que participa, para você que nos acompanha. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos estar ainda aqui, te servindo, te adorando. Muito obrigado. Gratidão pela saúde, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos ensinos que o Senhor tem nos dado, Pai, pelos problemas que o Senhor tem nos dado e pela sabedoria para solucioná-los, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a cada ente querido, Pai. Nós sabemos que o Senhor é amoroso, que a Tua misericórdia dura para sempre. Visita, meu Pai, Israel, visita os países em conflito. Fala grandemente, Pai, com estas nações que estão precisando do Teu amor. Pai Santo, em nome de Jesus, fica conosco e ensina-nos a Tua palavra. Dá sabedoria à nossa liderança, Pai, aos nossos governos, nossos governantes, aos servidores. Dá sabedoria para esse povo, para que eles possam dirigir melhor o Brasil e nos conduzir, Pai.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Ensina-nos a tua palavra. Estamos no livro de Lucas, evangelho que escreveu Lucas. Estamos lendo o capítulo 1, é o início do evangelho de Lucas. Já lemos uma parte, já estamos no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 39. Lembrando que na outra live nós dissemos que Jesus, ele é rei em Mateus. Em Mateus, Jesus é rei. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque os evangelhos, eles mostram o perfil de Jesus de modo diferente para cada evangelho. Então, cada evangelho ele é desenhado, ele é descrito, apresentado, mostrando um perfil diferenciado de Jesus Cristo. E aqui no evangelho de Mateus, ele mostra Jesus como rei, Messias. Falamos isso e estamos repetindo para você memorizar, para nós memorizarmos. Por que rei? Porque apresenta Jesus como descendente de Davi, ele sendo descendente da genealogia de Davi. Então ele vem com o propósito de ser o Salvador para os judeus. Essa é a proposta, a forma como Mateus apresenta. Então ele é descendente de Davi, veio para cumprir as profecias, ele veio especificamente para cumprir as profecias que haviam sido realizadas muito antes de Jesus estar na terra. Isaías, entre outros profetas, já anunciavam que viria um Messias, um Salvador. Muito bem. E ele apresenta, Jesus, no Evangelho de Mateus, o reino dos céus na terra. Já no livro de Marcos, nós temos Jesus como servo. Então, a ótica do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como servo. E ele foca nas ações milagrosas, de Jesus servindo com suas ações milagrosas, aquele que veio para servir e dar a sua própria vida, salvação e em ação, de sacrifício. Lucas, ele já apresenta Jesus de uma forma diferente, como homem perfeito, o Deus encarnado, mas ser humano, com a natureza de ser humano, com as necessidades, as emoções, Então mostra um perfil humano de Jesus Cristo, mas como Salvador também, ainda como Salvador. E apresenta ele como um homem, igual aos outros homens, mas que veio para salvar. Por isso que ele veio para os gentios no livro de Lucas. Ele é apresentado para os gentios, aqueles que não eram herdeiros da promessa. E a humanidade de Jesus sempre toca os gentios, porque existe a compaixão, e a compaixão com os menos favorecidos, com as mulheres, com as viúvas, com os pobres. Esse que é o perfil de Jesus no livro de Lucas. E já no livro de João, que é o evangelho que escreveu João, ele é apresentado num perfil espiritual, numa visão mais espiritualista, O verbo que encarnou, o verbo que veio para trazer vida. Jesus, no livro de João, ele é apresentado como o verbo eterno. Então ele tem uma divindade especial. Isso nós falamos na última live e estamos recapitulando para memorização. Muito bom. E agora nós vamos dar continuidade no evangelho que escreveu Lucas, porque nós já lemos Provérbios, Mateus, Marcos e agora Lucas. E depois iremos dar continuidade no livro de João. Você tem que ajudar a Associação Cristã ProBem a divulgar o nosso trabalho. Você pode nos ajudar. Faça isso compartilhando a live. Muito importante você compartilhar.
Eu estou aqui compartilhando também, enquanto eu converso com você. Estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque o homem não consegue, né? A mulher consegue. O homem tem dificuldade. E eu estou aqui me esforçando para isso, para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Desenvolver o meu lado feminino. Que da hora. Olha lá, aqui já estamos aqui, vou acompanhar você também no Facebook. Por aqui, para eu ter... Ih, mas a internet aqui está muito ruim. A sua internet está boa aí? Ultimamente eu estou vendo que nós estamos sendo boicotados. Parece que as operadoras não estão entregando. Diz assim, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 39, visita de Maria a Isabel. Maria, ela recebeu o anjo. E ela agora vai visitar Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha aí. Gente, aqui, ó, foi cheia do Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo já estava atuando aqui, mesmo antes de Pentecostes. O Espírito Santo já atuava antes mesmo de Pentecostes. Eita glória! E entrou em casa de Zacarias, e aconteceu que e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então olha que saudação forte, hein? Já sabia, né? E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Então Isabel já tinha ciência da promessa, já tinha ciência. Aqui é uma das comprovações de que Jesus realmente veio enviado por Deus, né? Porque muitos querem destruir a santidade de Jesus contando outras histórias. Mas você vê que historicamente a Isabel aqui ela já confirma que ela conhecia o propósito e conhecia que Maria estava grávida do Filho de Deus. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha só. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria era jovem, Maria não tinha experiência, não estava casada ainda, ela estava apenas noiva de José, mas com toda a imaturidade dela, ela tinha algo que era mais importante para Deus: a inocência, a simplicidade e a fé de aceitar o propósito de Deus. Ela tinha um coração puro, foi visitada e aceitou o chamado, né? Aceitou a proposta que Deus fez para ela. Quantas vezes, né, nós vemos que nós recusamos de fazer alguma coisa que Deus pede. Entregar realmente o nosso Isaac, entregar o nosso sacrifício de obediência em relação ao chamado é um grande desafio do cristão. E de, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. É um desafio. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque aqueles que lutaram contra o chamado de Deus, eles sofreram consequências, né? Veja Jonas, veja Sansão, todos aqueles que tentaram fugir, eles tiveram problemas. É muito, como diz na Bíblia, duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é você lutar contra as agulhas, contra aquilo que te empurra para frente, né? Aquilo que te empurra para cumprir o propósito de Deus. Dura é essa missão, porque vai machucar, vai doer, e você não sabe nem por da onde está vindo a agulha. Aguilhões são agulhas grandes que são usadas para empurrar os boi. Você vê que você não consegue empurrar o boi com a mão, aí você pega uma agulha, cutuca, ele dá aquela dor e ele anda.
E pela dor, você às vezes é impulsionado a agir pela dor. Mas que bom que algumas pessoas não precisam de serem empurradas pela dor. Que bom que você tem se mostrado pronto para servir, porque o sofrimento é menor, né? A gente sofre menos e tem mais amor, tem mais prazer quando nós fazemos por amor do que pela dor, né? É muito difícil. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Ela era humilde. E humilde aqui de reconhecer a posição dela. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria, mãe de Deus, a bem-aventurada mamãe, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Ué, o coração pensa, ó, aqui está falando dos pensamentos do coração. Sabia que seu coração pode pensar? Então você pode sentir vontade, desejo pelo coração. O coração pensa, hein? Então precisa cuidar, tomar cuidado em não seguir somente o coração. O Espírito tem que conduzir, o Espírito Santo e o nosso Espírito. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Então aqui já tinha uma promessa desde o tempo de Abraão. Maria relembra isso no cântico de Maria, adorando ao Senhor. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então Maria ficou ali, foi visitar, né, a esposa de Zacarias, sua prima Isabel, que também estava grávida de João, o Batista. Então ela ficou 3 meses lá, anunciou ali, confirmou para Isabel. Isabel foi confirmada, foi testificado que o Espírito do Senhor já estava em Maria. Automaticamente o filho da barriga de Isabel, ele também confirma que é sensível, porque responde e se alegra. Então você vê que tem toda uma tríade aí, né? Tem todo um trabalhar de Deus e uma unidade, né? Uma unidade de propósito. Unidade de propósito entre as mães e entre os bebês. Mãe e mãe, bebê, bebê mãe, mãe bebê, tá todo mundo ali meio que alinhado. A importância da unidade na família, da unidade nos propósitos, a importância de você estar alinhado com quem você anda, a importância de você saber com quem você anda e você ter pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Isso é muito importante. E saber que Deus colocou a pessoa no seu caminho, né? Porque tanto Isabel quanto Maria, elas sabiam da promessa de Deus uma para com a outra. Então, e respeitava, né, o propósito. Ninguém ficou ali criticando, né? Porque eu sou melhor, porque eu sou a Maria, eu sou... Não, você vai servir quem? Não tem essa conversa aqui. Elas se alegram por poderem servir a Deus. Que bonito, né? Que bom que o nosso coração seja assim, simples, pronto para servir, pronto para fazer a vontade do Pai. Capítulo número 1, versículo número 57 do Evangelho de Lucas, onde nós estamos apresentando, na visão de Lucas, Jesus como homem. Jesus como aquele que é o homem que veio para servir e para se apresentar aos gentios, ao resto do mundo, que até então
a promessa era para os judeus, e agora a promessa se estende para o resto do mundo. E aqui Lucas apresenta esse Cristo amoroso, esse homem que tem compaixão, esse homem que tem uma humanidade, que tem um caráter humano e que se compadece pelos desfavorecidos, né? E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Então a circuncisão era realizada pelo costume judeu, né, ao 8º dia. Eles tinham esse costume de cortar o prepúcio ali da criança para fazer, que representava a aliança que Deus tinha com o povo. Aquilo era um símbolo da aliança de sangue que Deus tinha feito com Abraão. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Porque o anjo tinha dado o nome, né? O anjo tinha dado o nome já para Zacarias. Ele sabia que a criança deveria chamar João. Até o nome seu tem propósito, viu? Não brinca com o seu nome, não. Não aceita apelido. Não aceite apelido. Não aceite esses apelidinhos aí que muitas vezes não representam o propósito que Deus tem na sua vida. Nome é coisa séria. Nome é coisa séria, tá? Nome não é... O nome vibra, o nome tem identidade, no nome tem propósito, no nome tem muita promessa no nome. Seu nome não é por acaso. Deus lhe conhece do ventre da tua mãe. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Porque eles tinham o costume de repetir o nome, né? E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E, pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Quer dizer, era costume de você colocar o nome de um ente querido, alguém da família, repetir o nome. E todos ficaram alegres porque ele confirmou que o nome era João. Então, ninguém queria contrariar o pai, né? A mãe falou que o nome era João, aí tem que perguntar para o pai, porque a honra do pai existia. O pai tinha que dar o aval, o pai que tinha que dar a confirmação. O povo judeu, o povo israelita, é um povo patriarca, é um povo que segue uma visão patriarca, que a liderança está no gene masculino, no homem. Então, hoje no mundo moderno, pode-se entender como um pouco de machismo, mas é a visão que é apresentada aqui culturalmente, é como Deus escolheu usar essa família, esses costumes, essas tradições para nos apresentar as suas maravilhas, o seu amor, o seu juízo. Então, escolheu esse povo. Então, deve ter algum motivo. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, porque Zacarias tinha ficado mudo. O anjo tinha calado a boca dele para ele não falar nada. Quando ele foi visitado lá no Santo do Santo, ele foi visitado e o anjo falou que a mulher ia ficar grávida e ele não poderia falar nada. Então ele ficou mudo. Agora ele volta a falar. E já abriu a boca louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas as coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E não a mão do Senhor estava com ele. Então João já nasceu, né, sendo conhecido e sendo temido como alguém que tinha um propósito de Deus. Eles já viam dessa forma. O povo já enxergava a mão de Deus aqui na gravidez e no nascimento de João. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque
porque visitou e remiu o seu povo. Olha, aqui ele já está vendo que existia uma promessa de salvação. Ele já está anunciando a salvação aqui pela sua boca. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Ele já está anunciando a salvação aqui. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Está falando de Jesus, não está falando de João. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então, eles tinham um conceito aqui, o povo judeu, de que viria um Salvador para livrá-los da opressão dos reinos. Eles não tinham essa visão de salvação espiritual. A visão deles era uma visão de salvação de guerra, né? Como se fosse um descendente de Davi que iria guerrear e queria tirar eles das mãos dos inimigos, como fez Moisés quando tirou o povo das mãos de Faraó. Então eles tinham esse pensamento e esse conceito para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Era o povo que tinha uma aliança, era o povo que estava debaixo de uma aliança de Deus, era o povo que esperava a promessa. Por esse motivo é que eles tinham essa expectativa de que o Salvador seria um grande general, de conceder-nos que, libertados da mão dos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Eles estão falando numa linguagem de um Salvador rei, poderoso. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Agora é João. Está falando que João vai vir preparar o caminho para Jesus. Muitas vezes você pode estar dizendo assim: eu faço, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu não vejo fruto. Você pode estar preparando o caminho. Talvez o seu chamado seja preparar caminho aí na sua casa, para o seu filho, para o seu neto, para o seu descendente. Às vezes o nosso ministério é de João Batista, ministério de preparar caminho, e nós não sabemos, né? Todo mundo quer ter um ministério de Cristo, de salvar, de fazer, de milagre. Lógico, podemos também, mas eu só estou dizendo que precisamos estar atentos ao nosso ministério individual, porque ele pode ser diferenciado. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Olha aqui o objetivo principal do Evangelho de Jesus Cristo. É dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, o grande propósito da vinda de Jesus não é operar os milagres, não é fazer as maravilhas. É trazer a salvação pelo arrependimento dos pecados. Então, quando você se arrepende, quando você decide tomar uma nova direção, você passa a fazer parte do direito da salvação, da vida eterna. Então, a vida eterna é uma consequência do arrependimento e da conversão. O ganho de você tomar a posição de estar com Cristo é a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crer, confessar e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então é muito sério isso, e está acabando o tempo, nós estamos em guerra, estamos numa época final praticamente. Olhando os sinais, nós estamos próximo do fim. E a qualquer momento, independente de você acreditar que vai ter um fim aí, que vai ser do jeito que está na Bíblia, basta você pensar que o fim pode acontecer para qualquer um de nós agora. Você pode ser convocado, você pode pegar aí uma doença, alguma coisa, morrer, dormir, não acordar, e aí chegou o apocalipse para você, chegou o grande final do juízo e de decidir se você vai para lá ou para cá, para cima ou para baixo. Esse é o propósito de Jesus ter vindo, te dar uma expectativa de vida
após a morte. Vida no céu, vida eterna no inferno, com dor. Então, muito importante levar isso a sério. Isso é coisa séria, isso é uma promessa, isso é bíblico. E se você não tiver um temor para entender que isso aqui é real, você será com certeza uma pessoa que estará agindo como aqueles que agiram quando Noé estava fabricando a arca e colocando todo mundo para dentro, e o povo lá fora estava de boa. E ninguém estava ligando para nada. Essa foi a posição do mundo. Rejeitou a profecia de Noé, do maluco, né? O maluco foi salvo e os normais ficaram aí, tudo morto. Então, é para refletir, viu? A salvação está aberta. Mude os seus caminhos, arrependa-se, conserte enquanto dá tempo. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Olha! Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha aí, de repente você está vivendo cego, achando que está tudo certo, trabalhando, guardando dinheiro, fazendo tudo, achando que está certo, e a sua alma, que é eterna, você não está cuidando. O que vai adiantar o seu dinheiro? O seu dinheiro não vai comprar. Olha, quer dizer uma coisa para você? Quer ver como o dinheiro não vale nada? Basta uma guerra. Não precisa nem morrer. Basta uma guerra para você ver que o dinheiro não vale nada. Porque na guerra, e pelos filmes que nós vemos, né, os filmes aí das atrocidades que nós já vimos em várias épocas, na guerra o dinheiro não tem valor. O que tem valor é uma boa amizade, é ter comida, ter um buraco para se esconder do inimigo, ou ter muita arma para se defender. Porque o dinheiro, só puro e simples, ele até perde o valor de mercado, porque não se compra com dinheiro. Aí você vai usar muito, na guerra se usa muito bens, né? Troca. Dinheiro não é tudo. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João Batista, ele ficou no deserto até ele ter que se mostrar para Israel. Por que ele ficou no deserto? O deserto aponta para um preparo, o deserto aponta para uma capacitação, para uma ressignificação, para você se entender, para você se conhecer. É importante termos desertos na vida da gente, momentos de reflexão, de individualidade, de solidão, de falar com Deus, se trancar num quarto. E no deserto nós somos provados, somos testados, somos avaliados, porque no deserto você vai murmurar, você vai adorar, você vai passar por provas. É no deserto que você, primeiramente, vai se conhecer e conhecer as suas limitações, os seus medos e a sua força, até onde você pode chegar. É no deserto que você se posiciona e se conhece, ou, se conhecendo, se dobra definitivamente para Deus. Porque quando nós nos conhecemos, nós vemos a nossa limitação, a nossa pequenez, e daí vem a necessidade de nos humilhar e falar: Senhor, eu me rendo, me ajuda. É no deserto que normalmente as pessoas elas se convertem. Na hora do sufoco, né? Na hora do veneno, na hora que você está ali precisando de ajuda. Se o ser humano tiver tudo, é mais difícil, porque ele acha que está tudo bem. A zona de conforto, ela traz uma falsa segurança. E é na zona de conforto que muitas vezes o diabo nos corrompe, oferecendo para nós um momento de conforto. O diabo faz com que na nossa cabeça a gente acabe decidindo não precisar de nada. Eu não preciso, eu já tenho tudo, está tudo bem. Se eu ficar doente eu tenho um convênio médico, eu não preciso de salvação. A gente busca menos a Deus. Quer ver buscar Deus é quando vem um terremoto, um vento forte, uma doença, a pessoa parece que dá valor. É um momento de deserto, é um momento de prova. Então a prova ela tem que ser para ser aprovado, né?
Já lemos aqui o capítulo 1, você viu como foi rapidinho? Nós lemos um capítulo da Bíblia. Você pode ler na sua casa um capítulo da Bíblia, rapidinho, você nem vai perceber. É só você se dedicar, que é a prova de que a gente lê muito rápido, está estudando, né? Nós já estamos aqui, deixa eu ver que oração aqui, poucos minutos, já são 9h30, passou 36 minutos, e nós já lemos aqui um capítulo inteiro, estudando. Quer dizer que se você lesse só numa leitura, você levaria 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Então a leitura da Bíblia, ela deve ser diária, como um devocional. Eu vou falar de novo para você. Se aqui nós já lemos um capítulo em 30 minutos, lemos estudando, parando, conversando, tal. Então, bem provável que você consiga estudar aí na sua casa a Bíblia em 15 minutos, lendo. Leia. Ah, mas eu não entendo, não tem problema. Quando você lê simplesmente uma leitura, já vai deixar dentro da sua mente um conhecimento de alguma coisa. Se você tivesse já lido isso aqui, tivesse já na sua mente, agora, no estudo, seria muito mais fácil para você entender, tirar as suas dúvidas. Então, a leitura da Bíblia deve ser tranquila, sem problema que não está entendendo na primeira vez. Lê uma vez, lê 2 vezes, daqui a pouco você está entendendo. É só uma questão de dar continuidade. Obrigado a todos vocês que estão aqui na live da Associação Cristã ProBem. Já vai pegando aí seu copinho para nós fazermos a oração do copo com água. Separa uma água, separa o copinho que nós já vamos estar, ou a garrafinha de água, nós vamos estar orando e o Senhor pode curar por meio da água. Obrigado pela sua participação, los hermanos bolivianos, Lucas Mamani, Edwin, todos os irmãos aí hispânicos aqui de São Paulo e os que estão fora também, que nos acompanham, alguns da Bolívia. Deus abençoe grandemente, Deus bendiga a todos os hermanos bolivianos, hispânicos, argentinos, saludo a todos com a paz del Senhor Jesus Cristo. Neide Isabel, graça e paz, boa noite, pastor, e a todos os participantes. Deus abençoe. Neide Isabel com a família em peso, tá com a família lá em peso, a mãe Irene, o filho Maylor, a nora Grace e o neto Taylor, meu garotão, Taylor, profeta de Deus, Taylor, Deus abençoe sua vida, garotão, continue forte aí, Taylor, na sua fé. A Alessandra e o Ayrton, casal, nota 10, lá do Paraná, da Assembleia de Deus. Deus abençoe a vida de vocês, Alessandra e Ayrton, que também nos honra aqui com a participação, com a visita. Deus abençoe a Regina Souza, esposa do presbítero Davi. Deus abençoe. A Regina tem no TikTok um canal de receitas. Depois você põe lá no TikTok Regina Souza e tem umas receitas da hora lá, viu? Que ela coloca, muito bacana. Acompanha lá. Da igreja Poder de Deus, né? Se eu não me engano, Deus Poderoso, né? Poder de Deus, né? Como é que é? A pastora, o ministério deles é o Deus... Como é que é? Fala aqui, Regina, que eu esqueci o seu ministério. Escreve para nós lembrar aqui que eu esqueci. E boa noite, a paz do Senhor Jesus, para todos vocês que estão nos acompanhando e que eu não consigo ver aqui. Eu virei o celular hoje, inverti ele para poder... Ih, deu problema aqui. Para poder ver aqui. Aqui, ó. Aqui, você vê que engraçado? Aqui eu consigo ver outras pessoas. Aqui eu já não consigo ver. José Ataíde, meu amigo, de saudade de você, de Ataíde. Deus abençoe sua vida, sua esposa, todos aí do litoral, né, do Guarujá, não sei se ainda está no Guarujá. Deus abençoe o seu ministério e Deus abençoe aí vocês com saúde, paz, prosperidade. Cat Eggs, Deus bendiga, Cat Eggs. Olha, alguns eu consigo ver aqui, outros não. É o sistema, né? Tá bom, Deus abençoe, é isso aí. Pegue seu copo com água, estaremos orando agora pela água. Eu creio que o Senhor pode curar
por meio da água. O Senhor, Ele tem as suas formas de atuar na vida da gente, né? O Senhor tem as suas formas de operar suas maravilhas. Jesus pegou barro, cuspiu, pôs na língua do mudo, no olho do cego. É assim, e às vezes a gente fica criticando aí o operar de Deus. Deus tem suas formas, né? E abra seu coração, e se Deus quiser usar, como fez com Naamã, quiser usar a água do rio Tietê aí para você, não vai fazer isso aí que eu tô falando não, hein? Vai se mergulhar na água do rio Tietê não. Mas se Deus quiser usar, Deus vai usar profeta para você mergulhar nas águas como Naamã e você vai ser curado. Deus pode usar o barro, Deus pode usar o que Ele quiser. O amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Qual que você vai aceitar, vida ou morte? Amanhã pode ser muito tarde. Presta atenção. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Sem Cristo não há salvação. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. O que você vai escolher hoje? Continuar nessa vida longe do propósito de Deus, longe dos caminhos do Senhor, ou vai se dobrar a Deus,
se reconciliar ou aceitar Jesus e alinhar seu coração com o dele. Amanhã pode ser muito tarde. Se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Ou simplesmente venha de uma vez. Ele não vai levar em conta os seus pecados. Ele vai levar em conta o seu arrependimento, o seu desejo de estar com Ele. Porque nós não vamos para o inferno pelo pecado que cometemos, mas eu acredito que por recusar o perdão através de Cristo, por renunciar ao direito através do arrependimento. Quando nós renunciamos o direito de filho, nós perdemos a grande oportunidade da salvação. Ore assim comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu me arrependo por todos os meus pecados e falhas. E creio que o Senhor já me perdoou. Entrego meu corpo, minha alma e o meu espírito nas mãos do meu Senhor. Se você quiser se reconciliar, você ora assim: Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa, porque eu fui como um filho pródigo, estive fora. Mas eu hoje quero me reconciliar, me realinhar com o teu propósito. Me coloca de volta na posição original e me perdoa dos meus pecados. Simples assim, você toma essa decisão, se posiciona e continua, que o resto o Senhor fará. E eu oro por você que aceitou ou que se reconciliou. Senhor meu Deus, aquele que hoje confessou pela primeira vez, o nome, Senhor, dele deve estar no livro da vida. Essa pessoa que confessou e aceitou o Senhor como Senhor da vida dela hoje, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e nunca mais apague. E este que se reconciliou de coração e quer voltar ao primeiro amor, renova a aliança que o Senhor tem com ele. Que ele possa vir ceiar, compartilhar, voltar a te servir, Pai, no local onde o Senhor o colocou e aonde o Senhor vai lhe mostrar. Abre os caminhos, Pai, alarga a tenda e ensina-nos a te servir melhor. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe, eu fico pensando, não deixe pessoas, opiniões, perseguições roubar o teu direito de servir a Deus numa igreja, num lugar, que seja lá onde for. Se você está no ministério e você está ali por conta de Deus, permaneça por conta de Deus. Você não depende de agradar pessoas. Você não depende da opinião de pessoas. Você depende da aliança que você tem com Deus. Ele mandou você ficar ali, você fica ali, ué. Para ser teimoso. Ah, mas ele não me abraçou, não é problema dele. Continue na tua posição. Faça o que Deus mandou. A igreja é do Senhor. E o local onde você é colocado, é Deus quem te coloca. Você tem que ter certeza disso. E Deus vai te usar. Aqui, ali, lá, acolá, na igreja, fora da igreja, no templo, fora do templo, no ônibus. Desde que você tenha a presença do Espírito Santo e a certeza do teu chamado. Está acabando o tempo, nós não podemos perder mais tempo. Da glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança.
pena de pessoas, eu sinto pena mesmo, eu tenho compaixão de pessoas que não entenderam isso, que não tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente. Essas pessoas ainda estão no campo da religiosidade. Elas procuram um ambiente para que elas se sintam bem. Não existe esse ambiente. Se você estiver procurando um ambiente que você se sinta bem, você logo vai sair desse ambiente, porque em algum momento da sua vida esse ambiente não vai te oferecer isso que você procura. Pode ser qualquer lugar que você esteja. Vai ter momentos da sua vida que você não vai se sentir bem nem na sua casa, nem no seu trabalho, que dirá dentro da igreja. Então você procura um ambiente para que você tenha paz. Desculpa, tá errado. E se você saiu do ambiente porque você achou que lá não te agradava, desculpa, você tá errado também. Porque a questão não é ser agradado ou não, é a questão que você tem que ir lá para agradar a Deus. E aí, se você está num local para agradar a Deus, todo ambiente é bom, ainda que tenha luta, porque a paz, ela não vem do ambiente, a paz vem da presença de Deus dentro da sua vida. A verdadeira paz é quando você tem o Espírito Santo. Aí não importa se você está na congregação, na assembleia, na batista, na presbiteriana, aí é uma questão só de local, que Deus vai te usar do mesmo jeito. Deus vai te usar em qualquer placa para salvar almas, curar os enfermos, expulsar demônios. Qualquer placa cristã, Deus pode te usar. Agora, se você se desviar do cristianismo e achar que Deus está em seitas ou em práticas religiosas, eu só posso ter compaixão de você. Você está com a mente invertida. A paz do Senhor Jesus é aquela que tem que habitar em você, pela presença do Espírito Santo. E aí, meu irmãozinho, minha irmã, aí você pode ir para a África, você pode ir, até estar dentro da cadeia, como Paulo. Você pode estar preso, mas você vai glorificar e vai ganhar almas dentro da cadeia, vai curar, vai fazer, vai operar milagres e maravilhas. Então faça uma reflexão hoje, entenda definitivamente que você não tem que buscar um local para te agradar. Você tem que buscar um local onde você agrada a Deus. Essa é a palavra. São as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Pegue seu copo com água, estaremos orando pela água. Olha o meu aqui, já tem aqui, ó. Pegue seu copo com água, nós estaremos orando. Você que tem enfermidade, problema de depressão, você que está doente, aflito, abra seus olhos, confie no Senhor, Ele é capaz de te libertar hoje, agora. Essa é a vontade dEle. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eu vi. Foi ali pela fé que os olhos abri, que agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo quis converter
Pegou seu copo com água? Pega aí, vamos lá, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por esta água, pela cura que o Senhor está realizando dentro de nosso ser, pela cura que o Senhor está operando hoje na vida dessa pessoa que creu no Teu nome, no Teu poder e no Teu sangue. Nós Te damos graça por essa água, Pai. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Graças ao Pai por ter nos dado essa oportunidade, Pai. Nós abençoamos esta água e consagramos a Ti, para que ao bebermos possamos ser livres de todo mal. Limpa, Pai, o nosso sangue, a corrente sanguínea, reforça os nossos anticorpos, ressuscita osso seco e que volte à vida, a vontade de viver, os sonhos renovados, e mostra-nos o Teu propósito ao bebermos essa água, que o Teu Espírito Santo visite-nos, renova a nossa aliança, o compromisso que temos contigo, ilumina nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. É o que Te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Beba sua água. Para salvar o tão pobre pecador, Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua vez. Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando ao final de mais uma live da Associação Cristã ProBem. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você que tem nos honrado todas as segundas. Semana passada nós faltamos, né? Você nos perdoa porque nós faltamos, estamos aqui de novo. Cheguei de viagem cansado, não consegui, peguei no sono, perdi a hora. Porque Jesus me ama, Vou estar espirrar. eu não posso te explicar, Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma ótima semana na presença do Senhor. Querido Deus, leva Teu povo em segurança. Dá uma semana de vitória para essas pessoas, Pai. Que da mesma forma como elas têm nos honrado, elas possam receber a dupla honra, Pai, em nome de Jesus. Se você quiser uma bênção apostólica, levante suas mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo que o grande amor de Deus, o Pai, Abba Pai, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, nosso Salvador, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, Paracleto, ajudador, e sejam com todos vocês, com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E se você crê, você fala amém. Glória a Deus. Amém. de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar.
queria compartilhar aqui com você, queria curtir o seu comentário, falar alguma coisa, mas eu não consigo. Eu não tenho como operar ao mesmo tempo que eu vou mexer no celular, é perigoso até derrubar. Você me perdoa aí. Ótima semana, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu não